E, na verdade, muitas vezes você não é mesmo capaz. Mas existe aqui um Deus que é capaz de tirá-lo de qualquer situação de embaraço, de dificuldade, de tribulação, de angústia, de dor, de vazio, qualquer coisa que você esteja atravessando. Pois bem, eu quero ser breve, fazer um ligeiro resumo dessa história. José fazia parte de uma grande família. Ele tinha 11 irmãos. Ao todo eram 12. As 12 tribos de Israel. Esses jovens eram filhos de Jacó. E de repente aconteceu algo muito ruim naquela família. Existia um jovem naquela família que se destacava dos demais pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua dedicação a Deus. Ele era um homem de uma conduta irrepreensível, um jovem modelo, que poderia ser modelo para todos os jovens de hoje, que estão vivendo muitas vezes na sarjeta do pecado, sofrendo, vivendo na droga, no alcoolismo, perambulando por esse mundo miserável. Se eles conhecessem a história de José, é bem provável que eles não, porque essa história nos traz lições magníficas, esplêndidas para a nossa vida. De repente, o pai Jacó, vendo que aquele seu filho se destacava dos demais, a Bíblia diz que Jacó amava mais esse seu filho do que os demais, e lhe deu um presente de uma túnica muito bonita, de uma roupa muito cara. E os irmãos ficaram com inveja, que é normal. Então nós começamos a detectar um erro nessa família. Um erro proveniente de um pai que teve um filho por testado, por apreciar mais um filho do que os outros, por amar mais um filho do que os outros. Pelo menos é o que a gente ouviu no texto. Então esses irmãos ficaram com inveja. E principalmente depois que José teve aqueles 2 sonhos. Sonhou que ele estava no campo, apanhando peixes de lenha, e o seu peixe ficava de pé, e 11 peixes ficavam ao redor, reverenciando aquele peixe em pé. Para ser breve, eu vou ficar só com esse exemplo aqui, desse sonho, porque senão ele vai chegar lá no final da pregação. Quando ele contou esse sonho, os irmãos ficaram ainda mais irritados, ainda mais com inveja, e decidiram que iam matar seu irmão José. Bom, começaram a conspirar contra seu próprio irmão. Veja só o tamanho do problema. Aparentemente, no princípio, o que nós temos é a ideia de que aquela família vai ser destruída totalmente, desmoronada totalmente. Mas não, Deus estava no controle, porque Deus tinha algo maior que fazer. Quantas vezes você passa por uma situação, por um problema, e diz assim: nossa, eu não vou sair dessa. Saiba, meu amigo, que Deus está com você. Amém? Amém. Que Deus está no controle, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, vamos levar José. Então, chegou aquele momento em que o pai pede seus irmãos para irem até o campo, para verem como José estava, para verem como seus irmãos estavam. Mandou José. E chegando lá, foi o momento em que eles, para resumir, porque a história é um pouco longa, eles venderam José para o Egito. E para que Jacó, pai, pensasse que José tinha morrido, eles ainda mataram o novilho e pegaram as vestes de
e molharam com sangue e levaram para o mar. Pense bem a situação. Imagine bem o tamanho do problema que estava nascendo uma família que era escolhida, chamada família peculiar, porque eram as 12 tribos de Israel. Quando os irmãos chegam em casa com essas vestes, o pai entra em uma situação de angústia, de dor, de sofrimento invisível, inimaginável. Agora está o pai José só chorando pela perda do seu filho. Só que Deus estava no controle, criando José para uma missão muito importante naquele momento. E aí José foi vendido para a casa de Potifar, e a gente viu no domingo passado o que aconteceu, quando José estava ali por nosso povo daquela casa, como alguém que tinha na mão toda chance, que era administrador de todos os bens de Potifar. Mas aí de repente entra a mulher para seduzir José. E aí a gente aprendeu lição maravilhosa para a família. Cuidado a gente deve ter para não ser seduzido por mulheres que andam por aí, que muitas vezes não têm nenhuma responsabilidade, mas que querem destruir uma família. E muitas vezes destrói mesmo. Porque se o homem não tiver a fé de José, se o homem não orar a Deus, se o homem não ler a Bíblia, se o homem não consagrar sua vida ao Senhor, ele cai. Não tem como não cair. Se ele não pensar na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus genros, ele vai cair sim. Só que José não caiu porque Deus estava com ele. Mas aquela mulher fez algo inusitado. Em um determinado momento, ela começa a sair de José, e José sai, e ela agarra as vestes de José com as vestes de José em suas mãos. E aí José é levado à prisão, porque aquela mulher sedutora, malvada, perversa, inimiga de Deus, ela diz para seu esposo que José foi seduzi-la. Mas na verdade José não estava fazendo nada a não ser fugindo da presença dela e servindo a Deus de coração com fidelidade. José vai para a prisão. Bom, na prisão da masmorra, José encontra dois oficiais de Faraó. Um que era copeiro e outro padeiro. E esses dois homens tiveram um sonho. O copeiro e o padeiro. Para resumirmos, porque a igreja já ouviu isso mais uma vez, não tinha ninguém, nem astrólogos, nem adivinhadores, ninguém que pudesse decifrar aqueles sonhos. Pois o copeiro sonhou com uma videira, e 3 homens saíram da videira, carregados de frutos, e ele pegava esses frutos da videira, espremia no copo e dava na própria mão do faraó. E o padeiro com 3 cestos de pães, e o terceiro cheio de manjares, e as aves vinham e comiam os manjares da cabeça daquele padeiro. E José, que estava ali, e que mais me deixou impressionado foi exatamente a dependência que ele tinha de Deus. Família, dependa de Deus para tudo. Pode ser a mínima coisa que você vai fazer. Não vai ser muito grande o seu projeto para você buscar a orientação de Deus. Nunca faça nada sem consultar o Senhor. Nunca faça nada sem orar antes. Porque Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua igreja. Deus está no controle da tua família. Deus está fazendo obra, e a obra vai ser grande na sua família. Então, queridos, José disse: eu não tenho a interpretação, mas Deus tem. Amém? Amém. Deus tem. Você comer, daqui a 3 dias vai ser reintegrado